Boa tarde, meu povo. Graças a Deus. Hoje é segunda-feira, 15/12/2025. Mais um canal para o vídeo. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, com o tema A Nossa Habitação Celestial. Então, no versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, porque para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A igreja, ela vai passar primeiro no tribunal de Cristo, não para condenação, mas para avaliação das obras. O que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Se fizer o bem, vai receber o bem. Se fizer o mal, vai receber o mal. O tribunal de Cristo não é para os ímpios, é para os salvos. É para os salvos que subiu no arrebatamento da igreja. Então, os salvos vai passar pelo tribunal de Cristo para avaliar suas obras, o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. O tribunal de Cristo não é o tribunal de julgamento dos ímpios, não é o grande trono branco. O grande trono branco é para julgamento dos ímpios, o juízo final. O tribunal de Cristo é para avaliar as obras dos salvos. Viu? A igreja, quando for arrebatada, na vinda de Jesus, quando ela for arrebatada, ela primeiro vai passar no tribunal de Cristo para avaliar as obras. O que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E no versículo 11, assim que crendo, assim que recebendo, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé. Somos
somos manifesto a Deus. Espero que as vossas consciências vejamos também manifesto. A igreja, primeiro, ela vai passar no tribunal de Cristo, no versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. E no versículo 12, porque não nos recomendamos outra vez vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriosa rides de nós, para que tenhais que responder aos que se gloria a aparência e não no coração. Versículo 13, porque enlouquecemos para se conservamos o juízo. É para vós, porque o amor de Cristo nos constrangindo, nos constranjugando, nós, assim que um morreu por todos, e logo todos morreram. No versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que todos daqui em diante ninguém conheceremos. Ninguém conheceremos em diante a ninguém conheceremos, segundo a carne, ainda que
que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora não o conhecemos deste modo. No versículo assim que também está, 17, assim que também está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você segue o caminho de Deus, onde seus parentes partiu para a eternidade, sabia que você fica firme e subir no arrebatamento da igreja, chegar lá, você vai conhecer o seu ente querido, conhecer seu pai, conhecer sua mãe, conhecer a sua avó, sua tia, mas não vai ter lembrança dele, o que ele fazia aqui na terra. Mas que vai conhecer, viu? Vai conhecer. Viu? Você chegando lá na eternidade, vai conhecer o seu pai, sua mãe, a sua avó, suas tias. Vai conhecer, não vai ter lembrança o que eles faziam aqui na face da terra. Agora, conhecer, sim, vai conhecer. Por que não vai ter lembrança? Porque as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Viu? Então, a nossa habitação é celestial. Não é casa, não é aqui na terra. Olha aqui, ó, no versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, teremos de Deus um edifício na casa não feita por mãos não feitas por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, despejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. A nossa habitação é do céu. Eu desfazer das coisas aqui da terra e se apegar das coisas que é do céu. A nossa habitação é lá, não é aqui não. Então aqui no
no versículo 3, se todavia, estando vestido, não fomos achados nus. Nós temos que estar com as nossas vestes branca mais alva do que a neve, para a gente não ser achado nus, viu? Como diz aqui no versículo 3, todavia, estando vestido, não fomos achados nus, sem as vestes, viu? Então nós temos que estar com as nossas vestes brancas mais alvas do que a neve, sem ter mancha do pecado, sem ter a mancha do pecado. Viu? Aqui no versículo 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados não porque queremos, se despedidos, mas revestidos porque o mortal seja absolvido pela vida. Esse tabernáculo aqui, ó, ele é terreno e vai ser desfeito pela vida. No versículo 5, ora, quem para isto, mesmo nos preparou, foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. No versículo 6, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, devemos açoentes do Senhor. No versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com
com o Senhor. Viu? Deixar este corpo para habitar com o Senhor. No versículo 9, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis. Agradáveis, quer presentes, quer ausente. No versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Se tu fizer o bem, vai receber o bem, mas se fizer o mal, vai receber o mal. Então nós temos que fazer o bem a todos por meio do corpo. Viu? Temos que fazer o bem a todos. Fazer o bem ao teu próximo. Porque nós vamos passar, nós que somos salvos, vamos passar pelo tribunal de Cristo Jesus para a avaliação das obras, não é para condenação, não é para punição eterna. O tribunal de Cristo é diferente do tribunal do julgamento dos ímpios, que é o grande trono branco. Não, é diferente. É diferente do julgamento dos ímpios. Tribunal de Cristo é para julgar, é para avaliação das obras, para receber o que tem feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Viu? Assim que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, já recebemos a salvação. Então, o tribunal de Cristo não é para condenação e nem punição eterna. É para avaliar as obras que nós temos feito por meio do corpo. Se fez o bem ou o mal. Viu? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Viu? Pensa que é brincadeira, é muito sério. É muito sério. Então nós temos que fazer a obra de Deus aqui na face da terra, fazer o bem a teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo, viu? Porque vamos passar
tribunal de Cristo. Nós que somos salvos iremos passar pelo tribunal de Cristo primeiro. Viu? Então, temos que estar pronto, preparado, manter as nossas vestes brancas espirituais, mais alva do que a neve, sem mancha do pecado, sem nada. A nossa veste tem que estar pura, branquinha, mais alva do que a neve. Se não estivermos com as nossas vestes espirituais brancas, mais alva do que a neve, não vai subir não. Vai ficar aqui, porque as nossas vestes estão com a mancha do pecado. Então a nossa veste tem que estar purificada, limpa, sem mácula, sem mancha do pecado. Então nós temos que estar com as nossas vestes limpinhas, branca, mais alva do que a neve. Viu? O julgamento do grande trono branco é para o julgamento dos ímpios. É diferente. O tribunal de Cristo é para os salvos. É para os salvos, somente para os salvos. Agora, dos ímpios, é o grande trono branco. Prestação de conta. Nós temos que desapegar disso aqui, ó. Isso aqui é habitação terrena. Mas a nossa habitação celestial é lá no céu. É lá no céu. Essa casa de 4 paredes é habitação terrena. Mas a nossa habitação celestial é lá no céu. É o edifício celestial que Deus vai nos dar. Então nós temos que estar preparados. Jesus está voltando para buscar a igreja. E a igreja vai ser arrebatada. Viu? E o mundo vai ficar aqui, vai entrar no desespero, a grande tribulação entrando, o anticristo obrigando as pessoas para receber a marca da besta na mão direita ou na testa e adorar a imagem da besta. Se não adorar a imagem da besta ou receber a marca da besta, 666 vai ser morto pelo anticristo, porque o anticristo, ele é o ditador mundial. Ele governará mundialmente
depois que Jesus vir e a igreja subir para o céu. Depois que Jesus vir e a igreja não estiver mais aqui na face da terra, então o anticristo ele vai se manifestar, ele vai assumir o controle mundial. É ele que vai obrigar as pessoas a receber a marca da besta na mão direita ou na testa, ou adorar a imagem da besta. Mas se não receber a marca da besta e nem adorar a imagem da besta, vai ser morto por ele, porque ele vai matar. O anticristo vai matar. Ele é o ditador mundial. Ele vai controlar tudo. Ele é filho de Satanás, o homem do pecado, filho da perdição, é ele. Ou o anticristo, é ele. É ele. Então, aceita Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, para ele perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Para você morar no céu eternamente com Deus. Certo? Porque esse tabernáculo aqui vai ser desfeito pela vida. Tá vendo? Vai ser desfeito pela vida. Então nós temos que praticar o bem. Praticar o bem e não o mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Como diz lá no Romanos, capítulo 13. Então nós temos que fazer o bem ao próximo. Praticar o bem. Certo? Porque o grande trono branco é para os ímpios, para os perdidos, não é para os salvos. O juízo final não é para os salvos. O juízo final é para os ímpios, para as pessoas que rejeitaram de aceitar Jesus Cristo como o único Salvador de suas vidas. Então o juízo final é para os ímpios
e não para os salvos. Para os salvos é o tribunal de Cristo, quando os salvos for arrebatado e chega lá no céu, passará primeiro no tribunal de Cristo para avaliar as suas obras, para receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Viu? Então nós temos que praticar o bem. Enquanto estiver vivendo nessa terra, é praticar o bem a todos. Viu? Praticar o bem a todos. Viu? Viu? Nós estamos nos últimos dias da Igreja do Senhor estar aqui na face da terra. Muito em breve estaremos dando adeus a esse mundo para sempre, para nunca mais voltar. Temos que estar preparados para subir no arrebatamento da igreja. Jesus está voltando individual. No Rio, foi recolhida para as mansões celestial a minha tia, a esposa do meu tio. Então ela foi recolhida. E ela ficou viúva do meu tio. Meu tio foi primeiro. E ela ficou. Mas agora ela foi recolhida. O negócio é estar preparado, porque Jesus está voltando individualmente. É estar preparado para a morte e para a velhice. Viu? Então procure aceitar Cristo como o único Salvador da sua vida, para receber perdão dos seus pecados, e Ele vai escrever seu nome no livro da vida, para você ter direito de subir no arrebatamento da igreja. Quando um pecador se arrepende, lá no céu, os anjos fazem festa. Viu? Os anjos faz a festa. Quando um pecador se arrepende aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos lá no céu faz a festa diante de Deus. Viu? Porque eles têm prazer na salvação do pecador. Eles não têm prazer na morte do pecador. Eles têm prazer, sim, na salvação do pecador. Aqueles que se arrepender aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos lá no céu
faz a festa. Faz a festa, por uma alma que se arrepende aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tribunal de Cristo é somente para os salvos. Os salvos. Ele é diferente do grande trono branco. O grande trono branco é para os ímpios. É o julgamento, prestação de conta. É o juízo final. É o fim de tudo e é o fim do mundo. Viu? Então, que Deus abençoe. Se inscreva no canal PB Cláudio Gomes com 2 S no final. Estamos com 115. Queremos muito mais para alcançar o objetivo. Ajude o canal a subir na plataforma do YouTube e ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro para a salvação das almas e resgatar as almas das garras do inimigo, de nossas almas, e trazê-las para o reino do nosso Deus. Então, toque no sininho para receber as notificações dos vídeos. E em breve vai ter novas matérias no canal. Ok? Muito obrigado e até lá o próximo vídeo. Assim querendo Deus. Shalom.